pergunta que Gideão fez ao anjo de Deus e que tem sido eco de geração em geração. Gideão disse ao anjo do Senhor: onde está o milagre e o poder do meu Senhor? Onde está Deus? Gideão estava contemplando como o exército inimigo destruía tudo o que via no caminho. Então ele fez esta pergunta. Muitas das vezes, quando nós deparamos com certas situações, fazemos também esta mesma pergunta. Onde está o Deus de Moisés que abriu o mar e fez o povo passar? Onde está o Deus de Davi que fez o gigante cair? Onde está o Deus de Débora que fez um exército afundar? A resposta a esta pergunta não está em perguntar onde está Deus, e sim onde está nós em Deus. Jesus, meus queridos, em sua palavra, nos diz o que uma levadura contaminada pode fazer em toda uma massa. E é dentro deste ensinamento que vamos ter a resposta, o porquê muitos não contemplam os milagres de Deus. Em Mateus 6, versículo 1, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 16. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareçam que jejuaram. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O problema com esta pergunta que muitos fazem, onde está Deus, é que se está formulando a pessoa correta. Porque quando se detém o fluir do poder de Deus, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com nós mesmos. Deus é o mesmo e sempre será. Ele sempre está para nos servir com suas obras. Seu poder e milagres são manifestos para que sua glória seja eterna. Mas quando se detém esta glória, não é por ele, e sim por nós. Porque Deus nunca muda, meus queridos. Seu poder não diminui, seu favor tão pouco. Toda promessa de Deus é sim, sim e amém e amém. Aleluia. Jesus, meus queridos, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas sabe quem muda constantemente? Nós, os seres humanos, mudamos constantemente. Uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo, uma hora vamos para a esquerda, outra hora vamos para a esquerda, para a direita, uma hora estamos transformados, outra hora estamos em pecados. E com isso tudo, mudamos constantemente. Mas Deus não muda. Sempre será o mesmo. E quando se detém o fluir, o poder e a glória da sua destra, não é por ele, e sim por nós mesmos. Quantas pessoas querem ver a glória de Deus em sua vida? Quantas pessoas querem ver o fluir mais glorioso que jamais hão visto?
Pois aqueles que crê verá a glória e o fluir como jamais hão visto. Não estou dizendo isto para vos motivar, estou dizendo pela fé. Nós somos os que mudamos, não Deus. A nós é mais fácil culpar a Deus do que reconhecer que o erro está em nós mesmos. Há pessoas que, quando está na prova, fazem a grande pergunta: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Esté? Onde está o Deus de Davi? E aí eu te respondo: onde está os Elias de Deus? Onde está as Esther de Deus? Onde está os Davi de Deus? Porque o Deus destes homens e dessas mulheres bíblicas continua sendo o mesmo, com sua glória e poder e honra. Continua sentado no seu trono buscando a quem possa usar. Ele continua o mesmo, meus queridos, o mesmo e jamais mudará. O problema está no homem e não em Deus. Está em esta criação que muda constantemente. Escuta isso, Jesus fala da levadura dos fariseus e da levadura de Herodes, e ambas são praticamente iguais. O fariseísmo religioso é aquele que tira Deus do centro e põe tudo o que são mandamentos de homens. É um sistema que faz a vontade do homem e satisfaz a necessidade de ser reconhecido como um homem bom e santo. Isto é fariseísmo. Isto é a levadura dos fariseus. E na levadura de Herodes, é como um clássico político que Herodes era, é o mesmo. O único é que tinha finalidades diferentes, porque Herodes queria também reconhecimento, porque era um político. A religião e a política não tem nada a ver com os milagres de Deus, senão com o próprio homem. Os rituais religiosos têm tudo a ver com o homem e não com Deus. Deus não é religioso. E o mesmo é a política. A política a eles não importa se faz o bem ou o mal às pessoas. O que importam a eles são os votos. Portanto, aquele que está na política, ele procura falar e ter atos que agradam as pessoas, porque querem somente votos. É assim, e assim podem ser eleitos, entendem? O mesmo passa com o fariseísmo. Portanto, quando Jesus fala da levadura de Herodes e da levadura dos fariseus, está falando do mesmo, desde a perspectiva diferente. Porque o único que uma coisa e a outra faz é somente brilhar aos olhos dos homens. É somente aparecer aos olhos dos homens. Herodes viu que ia ser popular cortando a cabeça de João Batista e cortou a cabeça. Herodes cortou a cabeça de João Batista porque queria ser popular e ter o povo do seu lado. Herodes respeitava Jesus, mas quando viu que era popular, crucificando Jesus, o crucificou. Tanto na religião como na política, eles põem seus olhos nos homens e não em Deus. E a levadura dos fariseus e a de Herodes é a mesma coisa. O religioso não pode fazer a vontade de Deus porque está demasiado ocupado cumprindo com rotinas de homem. É por isso que eles não veem os milagres de Deus. E por isso que Jesus os chamam de hipócritas. Hipócritas os fariseus.
E disse que a levadura dos fariseus é hipocrisia. O que deviam fazer com o coração, estavam fazendo com a carne. Porque a religião, meus queridos, é o que eles fazem, e o que eles fazem é mais importante. Por isso, Jesus nos dá uma advertência em Mateus 6, versículo 1. Jesus está falando à multidão. Portanto, quando Jesus diz que a levadura dos fariseus é hipocrisia, está falando da religião de aparências, de pessoas que estão preocupadas em satisfazer a seu próprio ego e não a Deus. Pessoas que querem mostrar este brilho das trevas que não tem nada a ver com o brilho do céu. Por isso, em Mateus 7, versículo 1, nós vamos ler e vamos ver como tudo isso está conectado com o que acabamos de ler. Jesus está dizendo sobre a levadura dos fariseus e a hipocrisia. Não sejam hipócritas, como são os fariseus. Não fazem as coisas para que os homens a vejam. No capítulo 7, versículo 1 de Mateus, vemos a marca do fariseísmo, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vão a medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Esta palavra que acabamos de ler aqui em Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados. O que fazem os fariseus é apontar. É a única coisa que eles sabem fazer, apontar. Não porque eles sejam santos, senão porque eles querem ver diante dos homens mais justo que os demais. A eles não importam que estão cheios de pecado e com seu coração sujo. A eles o que importa é brilhar, para que as pessoas olhem e dizem: uau, que bênção de homem, que bênção que esse homem é, verdadeiramente é um homem de Deus. É isso que eles querem ouvir. Aleluia! A palavra do Senhor, meus queridos, ela é muito, muito tremenda. Por isso que nós devemos cuidar para que não sejamos enganados pelos filhos das trevas. E já tem muitos espalhados por aí. Cuidado! São pessoas que estão totalmente secas espiritualmente. E o que eles têm, eles te dão, que é o engano de te apontar. Se crê, serem santos em apontar os demais. Hipócrita, isto é hipocrisia e religião. Sabe o que é religião? Um Judas Iscariote. Isto é a verdadeira religião. As igrejas estão cheias de hipocrisias religiosas, cheias de política e de religião. As pessoas se veem como uma santidade que não existem. Sabem julgar, acusar, mas não sabem amar.
porque não aprendem primeiro os valores de Cristo antes de julgar e condenar uma pessoa. Em Mateus 16, versículo 23, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Jesus começa a mostrar para seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer muito, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas aí vem Pedro, se sentindo santo da vida, e começa a repreender Jesus dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. Começou a dizer a Jesus: não, Jesus, espera. A cruz não é para ti, é para ladrões. E ademais, antes dele terminar, Jesus: aparta-se de mim, Satanás, porque eu cumprirei a obra que meu Pai pôs sobre mim. O diabo, meus queridos, é o que faz que uma pessoa nascida de novo, cheia do Espírito Santo e que tem seus olhos postos no alto, desvia dos propósitos de Deus. Você tem que manter os olhos somente em Jesus. Em Mateus 4, aparece o diabo a Jesus e diz: olha essas pedras, se tu tem fome, transforma elas em pão. Vem, Jesus, vem. Olha que império maravilhoso sobre a terra. Se prostrares ante mim, te darei tudo isto. Não há espírito, meus queridos, mais enganador que este. Primeiro, o diabo não tem poder nem no céu e nem na terra, porque já está derrotado. Porque ele está derrotado. A única arma que ele tem é o engano. E Jesus demonstrou isto com a palavra. Esta passagem nos faz ver que enquanto estamos com os olhos postos e firmados nas coisas do alto, passamos a ser vencedores e passamos a desfrutar dos milagres e poder de Deus. Por isso Jesus nos mostrou que quando está com os olhos em Deus, o inimigo está derrotado. Mantém seus olhos em Deus. Aleluia! O diabo queria que Jesus tirasse os olhos das coisas eternas, das coisas do alto e colocasse nas coisas da terra. E isto é o que faz um fariseu. Isto é o que faz um político. Faz com que você esqueça de Deus e que o evangelho venha a ser baseado naquilo que eles te impõem a crer. Este é o engano que o diabo apresenta a muitos. O fariseu, meus queridos, não escuta a palavra de Deus. Ele busca o erro humano. Ele busca ver se você segue a doutrina que ele criou. Porque tudo é terra, terra e terra. Uma pessoa de Deus, quando predica ou louva a Deus, ele procura deixar que o Espírito Santo flua e que a glória de Deus seja tocada por todos. Um homem e uma mulher de Deus não está preocupado com o que você veste. Se você está com o cabelo grande ou curto, porque ele não é terrenal e sim espiritual. Aleluia! Colossenses 3, versículo 2, diz assim: colocai seus olhos nas coisas que são de cima e não que são da terra. O que é terra, meus queridos? São as vestimentas, o cabelo, como você anda ou deixou de andar. Isto é terra. Mas o céu
é a unção, é a palavra, a presença, a adoração. E no momento que você entra por esta porta, o diabo fará de tudo para que você ponha seus olhos na terra e não no céu. Fará você valorizar mais o externo do que o interno. E o externo, meus queridos, não tem valor para Deus. Como diz a palavra, a mentalidade da carne para Deus é morta, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. O que dá vantagem ao diabo são as coisas terrenas. São essas que dão valor ao diabo. A religiosidade, o fariseísmo e a política que eles hão metido nas profundezas do evangelho estão roubando o poder e a glória de Deus. Por isso, muitos, em meio a adversidades, têm feito essa pergunta: onde estão os milagres de Deus? Se você não está de acordo com a religiosidade e o fariseísmo que eles te impõem eles te dizem que você está desviado e endemoniado. Isso é puro fariseísmo. São obras carnais. Não querem que você coloque os olhos em Deus e sim na terra. Colossenses 3, versículo 1, portanto, se já está ressuscitado em Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, não colocais seus olhos nos irmãos, no pastor, na placa da igreja, colocais seus olhos em Deus, o autor e consumador da sua fé, aleluia. Há certas igrejas, meus queridos, que quando te convida para predicar, o pastor já te envia uma mensagem te falando como que tem que ir vestida. Isto é fariseísmo. Não importa a roupa, não importa. O que importa é a unção, a palavra e a glória do Senhor. Isso que importa. São essas características que fazem com que vidas sejam transformadas. Agora veja bem, já expliquei o que é a levadura de Herodes e a levadura dos fariseus e de como ambas são filosofias que têm a ver com o homem, não com Deus. Jesus disse aos seus discípulos na barca: queridos, vocês têm que ter cuidado, porque estou notando que está metendo a levadura de Herodes e fariseus. A levadura, quando você põe na massa, ela cresce. A levadura boa e a levadura mal. Por isso devemos vigiar. Jesus adverte aos seus discípulos: vocês estão deixando se contaminar por um espírito e não estão dando conta. Um espírito que tem que ver com as coisas do homem e não de Deus. Aqui vem a mensagem que eu deixarei para vocês. Olha, a pergunta que faz Jesus aos seus discípulos e eles nem sequer deram conta. Jesus lhe pergunta, está em Marcos 8, versículo 19. Jesus lhe pergunta: quando partiu os 5 pães, entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E eles responderam: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. E Jesus lhe disse: como ainda não entendem? Quando Jesus fez o primeiro milagre, meus queridos, ele tinha pouco pão e havia muitas pessoas e sobrou mais pães. Mas para o segundo milagre havia poucas pessoas e mais pães e sobraram menos cestas.
Em outras palavras, em vez dos milagres ir crescendo, os milagres estavam diminuindo. Se estavam diminuindo. E Jesus lhe dá aos discípulos a esta resposta, porque, claro, os discípulos devem que estavam se perguntando entre eles, porque o primeiro milagre foi maior do que o outro. O que está passando? Será que o Senhor Jesus está perdendo seu poder? Jesus, meus queridos, jamais perde seu poder, porque Ele é o mesmo em toda a sua glória. O que passa é que o povo estava sendo contaminado com a levadura dos fariseus e a levadura de Herodes, que é uma levadura de religiosidade, de homens. E os discípulos começavam a colocar seus olhos no terrenal e deixavam de colocar seus olhos em Jesus. E quando você tira seus olhos de Jesus, o poder se apaga. Vemos que as igrejas de hoje têm culto, têm oração, jejum, mas não têm o poder de Deus. Porque tudo que eles enfocam é na doutrina terrenal. Tudo está baseado no homem. E quando tu tira seus olhos de Deus e põe no homem, o poder se corta. É muito simples de entender, simplesmente se corta. Pedro, quando estava caminhando sobre as águas em um dos milagres mais poderosos, aleluia! Quando ele estava caminhando sobre as águas, aleluia, Pedro estava fazendo o que Jesus estava fazendo. Jesus estava desafiando leis que ele mesmo criou. E Pedro disse: Jesus, quero caminhar sobre as águas. Pois vem. Pedro começa a caminhar sobre as águas. E quando tira os olhos de Jesus e põe na tempestade, o que acontece? Em este momento ele começa a afundar. Da mesma forma é quando você tira os olhos de Jesus para colocar sobre o homem. Não deixe que a religião de homens tire seus olhos de Deus. É uma contaminação diabólica. O que o diabo faz do evangelho se converte em um evangelho de perseguição aos irmãos de ofensa, aos irmãos de lutas e batalhas. Em nenhum momento a Bíblia te ordena que coloque seus olhos nas pessoas, no homem, porque o homem segue sendo homem, segue sendo imperfeito, segue tendo problemas. Mas Deus, meus queridos, segue sendo o autor e consumador da sua fé, segue sendo o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aleluia. Por isso a Bíblia sempre nos adverte: põe seus olhos em Jesus, em Deus. A palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Está em Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. O próprio Pedro, quando estava cheio da unção de Deus, onde sua própria sombra curava, ele dizia: não coloquem seus olhos em mim, como se este poder e esta piedade viesse de mim. É Jesus, é Jesus. Se teu evangelho ha sido contaminado, meus queridos, pelo homem, será melhor que levante seus olhos, porque enquanto você fica olhando o terrenal, o passageiro, o desta terra, você nunca vai experimentar a glória e o poder do reino de Deus. Nunca vai ver os milagres. Filipenses 3, versículo 17, para terminar. Sede também meus imitadores, irmãos, e tenha cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo,
cujo fim é a perdição, cujo Deus e o ventre e cuja glória é para a perdição deles, que só pensam nas coisas terrenas. Muitas pessoas, meus queridos, estão com os olhos em Deus, mas por aí andam muitos que só pensam no terrenal. São terrenos, predicam e falam somente coisas da terra. Cuidado com estes filhos da perdição. Deus é Deus de unção, de palavra, de adoração. Tira seus olhos desses filhos da perdição e coloca seus olhos em Deus. João 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Este é Jesus, meus queridos. Estar em Jesus é ter uma linguagem diferente, é ser diferente, é sentir seu poder, sua unção, é ver como esta transformação nos envolve por completo e nos faz estar no céu e não na terra. Este poder transformador é que te faz estar longe dos filhos da desobediência e te põe a estar mais perto das coisas que vêm do alto. Põe seus olhos em Deus e deixa que sua glória e seu poder flua. E então você verá os milagres de Deus. Este é o verdadeiro evangelho que te faz milagres, o evangelho de Jesus.